Olá, queridos, graça e paz. Vamos continuar na nossa leitura da palavra. Compartilhe, dá um link, seja uma bênção nas mãos do Senhor. O Salmo 127 é um salmo que ele vai estar dizendo, é o cântico de peregrinação de Salomão. E ele vai estar dizendo, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Algumas versões vai dizer, se o Senhor não edificar a casa. Queridos, nós vemos aqui que o Senhor, ele começa dizendo nesse salmo que o Senhor é o ponto de referência, ele é a base, ele é o fundamento, ele é o centro da nossa vida cristã. E nós vemos também nesse salmo dizendo que o Senhor, ele vai ser a segurança daquele que nele confia. Porque ele vem estar dizendo aqui no versículo 2, ele vai estar dizendo, será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que o amam. O Senhor concede o sono. O que significa o sono? A paz, o renovo, a segurança, a certeza que o amanhã estará pleno da graça do Senhor. Aqui no verso 3, o salmista vai estar dizendo que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são um presente, é uma recompensa que o Senhor dá. Verso 5. Como é feliz o homem que tem a aljava cheia deles, cheia de filhos que são presentes do Senhor. Ele não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos agora para Jeremias, no capítulo 17. E aqui Jeremias 17 é a continuação do texto o capítulo anterior, que vai estar falando da vida solitária de Jeremias. Mas aqui no capítulo 17, logo no início, vai estar apontando para algo terrível, para uma situação que estava acontecendo com a nação. E o Senhor vai estar falando, o profeta vai estar dizendo, o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com pontas de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. O que o Senhor está dizendo? Que o pecado estava tão entranhado, que esse pecado fazia parte de uma forma tão profunda, que o Senhor vai se referir que ele está gravado, ele está inscrito com estilete, ele está esculpido no coração da nação. E aí o versículo 1, ele vai estar falando então que teria consequências, sabe? Essa vida de viver terminantemente entregue a aborrecer, a ser contrário àquilo que o Senhor estava falando. O Senhor estava dizendo então que tinha consequência. Está dizendo que os seus filhos lembra, a geração seguinte já estava contaminada. Lembra dos seus altares, dos postes sagrados. E o Senhor vai estar falando então que vai ter uma consequência. E uma das consequências iria ter perda financeira. Olha o que o Senhor diz. As riquezas de vocês, todos os seus tesouros, que eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras. Vocês vão perder, vai ficar em ruína, e toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da sua herança. Olha que coisa grave que o Senhor estava dizendo. Olha as consequências da atitude desse povo. Ele não valorizou o que o Senhor entregou nas suas mãos, e o Senhor vai estar falando, você mesmo perdeu a posse, aquilo que era para estar na sua mão. O Senhor vai exortar, dizendo que é maldito o homem que confia no homem, que se afasta do Senhor. E o Senhor vai comparar a um arbusto no deserto. O que acontece que esse arbusto no deserto, a possibilidade de morrer é muito grande. E o Senhor vai estar falando também que bendito é o homem que confia no Senhor. E esse homem então vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e ela estende as suas raízes. Esse homem mesmo na seca, ele vai continuar frutificando, porque as suas raízes estão nutridas nos rios da palavra de Deus. Mesmo diante da rebelião que o povo se encontrava, o Senhor vai estar falando das consequências deles permanecerem nessas atitudes. E o Senhor vai estar falando também que pode ter mudança. O Senhor pode revogar a sentença se o povo mudar a direção. O versículo 14 vai estar falando assim: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo.
salvo, pois tu és aquele em quem eu louvo. Ele vem entregando a sua vida nas mãos do Senhor, e o Senhor também vai estar alertando a nação, porque uma das coisas, um dos pilares da obediência do povo era a obediência no dia da guarda, o dia que era para ser consagrado ao Senhor. E o Senhor vai estar alertando e dizendo que o povo não estava guardando. E o Senhor manda dizer: vá colocar-se à porta do povo, por onde entra e sai os reis de Judá. Faça o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém. E digam: ouça a palavra do Senhor, reis de Judá, todo Judá, os habitantes, vocês que passam pelas portas. Por amor à vida de vocês, tenham cuidado de não levar, nem fazer passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não leve carga alguma para fora da casa, não faça nenhum trabalho no sábado. Guardam o dia de sábado como um dia consagrado, como eu ordenei aos seus antepassados. Sabemos que nesse tempo o Senhor era algo muito sério, é a obediência ao Senhor. E o Senhor vai estar dizendo que se o povo obedecer, que se o povo voltasse para Ele, iria ter livramento, porque Ele está falando: mas se vocês tiverem cuidado em obedecer-me, diz o Senhor. Qual era a obediência? De não fizer passar carga alguma pelas portas da cidade no sábado. Guarde o dia de sábado como um dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho. E aí o Senhor diz: se vocês obedecerem, eu vou revogar a sentença e vai vir bênção. Mas sabemos que o povo continuou nos seus maus caminhos. Vamos agora para Jeremias. Jeremias, no capítulo 18, é muito importante e é um texto bem conhecido, porque o Senhor vai falar para o profeta para ir à casa do oleiro. E ele vai dizer: esta é a palavra que veio Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, ali você vai ouvir a minha mensagem. Enquanto fui à casa do oleiro, eu vi trabalhando com a roda. O vaso que ele estava fazendo de barro, que ele estava formando, estragou-se nas tuas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Agora, olha o que o Senhor diz. Assim o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se essa nação que eu adverti converter-se das suas perversidade, então eu me arrependerei. Eu não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Queridos, o Senhor manda uma palavra de advertência e o Senhor vai dizer: como barro nas mãos do oleiro. Ele está dizendo: eu sou o Senhor, eu tenho governo, está nas minhas mãos, e se esse barro estraga, eu vou moldar outro vaso, eu vou fazer outra coisa. Mas se essa nação se arrepender, o Senhor diz claramente: então eu vou me arrepender, eu não trarei desgraça como eu tinha planejado. Queridos, que o Espírito do Senhor esteja sobre a nossa vida e que essa palavra para a nação de Israel seja para mim e para você entender que, como barro nas mãos do oleiro, o Senhor é soberano para nos moldar e para trabalhar em nossas vidas de acordo com o plano e o projeto que Ele tem para nós. Vamos agora para Tito capítulo 3. Título capítulo 3, o Senhor vai estar falando: lembrem-se a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades, seja obediente. O Senhor vai estar falando de critérios, normas de comportamento, modelos de ser que o Senhor espera de cada um de nós enquanto cristão. E uma das coisas que o Senhor vai dizer, Ele é específico e Ele vai falar para nós a respeito de obediência, amabilidade, disponibilidade para fazer o que é bom. E o Senhor ainda nos diz para nós, essa palavra para aquele povo, o Senhor vai dizer: não sejam caluniadores, sejam pacíficos, mostre sempre verdadeira mansidão com os homens. Por que o Senhor espera que nós tenhamos essas características? Vamos ver no verso 3, diz assim: houve tempo que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganando e enganados, escravizados por toda espécie de paixões e de prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, nós sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quanto da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. O Senhor vai estar falando: nós precisamos ser amáveis, bondosos, generosos, nós precisamos fazer o bem, porque antes de conhecer o Senhor, nós éramos igual. Nós também andávamos da mesma forma, éramos insensatos e desobedientes. E agora o Senhor vai dizer que essa forma
forma exata de mudança de vida, que as pessoas vão ver Jesus em nós, que as pessoas vão contemplar que a palavra de Deus é poderosa para transformar, para nos lavar. E ele vai dizer que o Senhor não foi por causa de atos de justiça que nós praticamos, mas foi devido à sua misericórdia. E o que o Senhor fez? Ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós generosamente, não derramou apenas gota, não foi só um pouquinho, ele derramou sobre nós essa palavra de forma generosa, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E para que ele fez isso? Para que nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Finaliza aqui no verso 8 dizendo: fiel é essa palavra. Eu quero que você afirme categoricamente. Ele está falando, eu quero que você insista com as pessoas. Eu quero que você fale mais de uma vez. Por quê? Para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Para aqueles que creem, para aqueles que estão buscando ao Senhor, para aqueles que querem agradar ao Senhor. Por quê? Tais coisas são excelentes e são úteis aos homens. Ele ainda adverte para nós evitar. O que seria que precisávamos evitar? Controvérsias tolas, genealogias, discussões, contenda. O Senhor não quer. Ele está falando, não se envolva em polêmica, não se envolva em assunto, porque ele vai dizer aqui que são inúteis e sem valor. Sabe por quê? Porque tais coisas provocam divisões. E aí o Senhor ainda vai dizer, ele vai estar falando, Tito vai estar dizendo ainda, aquele que provoca divisões, essa pessoa que está dentro da igreja e está causando contenda, advirta-o uma primeira vez, uma segunda vez. Se ele continua fazendo contenda, olha o que a palavra diz, rejeita-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu, está em pecado e por si só está condenada. Queridos, que o Espírito Santo do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas e que nossas palavras sejam um manancial de vida, de cura, de bênção, que foi para isso que o Senhor nos chamou. Lembre-se, compartilhe essa palavra, dê um like, comente, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Graça e paz.